E eu olhei assim e falei, pô, mas a Índia tá no meio do mundo, metade da volta que eu teria que dar. Então eu falei, já que eu vou chegar até a Índia, eu volto pelo outro lado. E aí veio a ideia de dar a volta ao mundo. E aí qual foi o primeiro lugar que tu foi? Cara, foi a África do Sul. Fui assaltado no primeiro dia lá, assim, desci do aeroporto e fui assaltado. Mas lá tem cultura de espiritualização? Não, coisas? Arthur, é porque assim, eu fui pra conhecer a vida. Entendi. Né? E não só o lado belo da vida. Tipo, pra conhecer culturas e informações diferentes. Na verdade, eu não tinha clareza nenhuma do que eu tava buscando. Eu só sabia que eu tava buscando alguma coisa, né? Então eu fui muito seguindo a intuição. O conceito de espiritualidade ainda não tava claro na tua cabeça. É porque espiritualidade a gente associa a religiões e tradições específicas, mas espiritualidade é se compreender. E eu decidi sair pelo mundo buscando me compreender nas diferentes culturas e tradições. O meu objetivo era a Índia, mas eu falei, vou começar pela África, porque o voo é mais barato, né? Então também você começa pela África, você não vai pegar um voo direto para a Índia, e depois eu vou subindo sem pressa. Eu queria ir para a África para estudar o Mandela. Entendeu? O meu principal objetivo de ir pra África era estudar o Mandela. E aí tu chega lá e é assaltado no primeiro dia. Como é que foi isso? Começou antes disso, porque eu fui roubado no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos, ou era Congonhas, esperando meu voo pra África do Sul, pra Angola, na verdade, fazer conexão com a África. E aí eu falei, puta, vou ou não vou? Fui furtado, deixei vacilando assim o meu iPad e aí, última chamada, e eu, puta, meu Deus, vou ou não vou? Fico aqui tentando recuperar, fui. E aí já foi muito legal, porque todo o meu roteiro, eu fiquei 3 meses planejando toda a minha viagem de volta ao mundo. Eu sou um cara extremamente controlador, era pelo menos, hoje eu já sou menos. Talvez porque eu fosse extremamente inseguro também, e eu queria ter certeza de todos os lugares que eu ia passar. E eu passei tudo isso pro iPad e não tinha passado pra nuvem. Então, antes de eu começar a viagem, eu já tive todo o meu roteiro roubado. Todos os planos que eu tinha feito, já no meu embarque, já foi a primeira grande lição da viagem. Aí eu cheguei na África do Sul, e como eu não tinha já os planos, nem endereços, nem nada, eu saí na rua procurar hotel. E no que eu saí na rua procurar hotel, eu fui assaltado por 3 caras que me fizeram ir até o banco e estouraram 3 dos 4 cartões que eu levei, assim, o limite. Então já no... Caralho. Mas como é que eles te abordaram? Eles estavam armados? Eles estavam com uma faca. Um deles estava com uma faca, me fizeram ir até o caixa. E aí fizeram eu passar 3 dos 4 cartões. E aí bloqueou, eu fiquei com um cartão só pro resto da viagem. E como eu ficava uma semana em cada local, não dava tempo do banco mandar outro cartão. Eu fiquei a viagem inteira tentando receber outros cartões, e viajando com esse cartão e com cartões provisórios que eu recebia. Quando isso aconteceu, tu pensou em desistir dessa ideia? Porra, na hora, irmão. E eu vou ser sincero, eu não voltei tanto. Um pouco pela espiritualidade, assim, eu me coloquei de joelhos, assim, orei, né, a Deus e pedi, pô, me dê clareza. Mas não voltei por vergonha. Falei, caralho, no primeiro dia já vou voltar aqui. Como é que eu vou falar pro pessoal? Pra todo mundo. Fiz uma festa de despedida, deixei minha ex-companheira pra trás. Minha família fez uma baita despedida, meu pai chorando, aí volta eu. Mas depois disso, então, tu seguiu lá na África do Sul? Segui na África do Sul. O que tu procurou e achou lá? Cara, eu fui estudar o Mandela. E foi muito legal, sim. Foi meu primeiro voluntariado, foi lá. Então, tipo, eu tava muito puto. Falei, pô, mas que injusto, né? Olhando pra vida, assim, que injusto. Eu larguei tudo em nome da espiritualidade, Aí encontrei uma menina que ela trabalhava numa ONG com crianças em Vreeground, que é a favela mais antiga da cidade do Cabo. E ela me convidou para fazer um serviço de voluntariado lá. E aí já foi um tapa na cara. Né? Porque, porra, eu reclamando da vida com crianças que, tipo, nasceram numa condição absolutamente miserável, sem acesso à educação, sem acesso à higiene básica, com abandono parental e sorrindo ali, enquanto eu tava me sentindo injustiçado pela vida. O que tu fazia nesse trabalho? Ali eu dei aula de meditação para as crianças, dei aula de yoga, ajudei no que eles precisavam. E era muito doido, porque era numa organização que ficava no meio de 2 guetos. E tava tendo conflito entre os guetos e eles respeitavam o horário de ensino das crianças, assim, aí de noite rolava o tiroteio. Tu conheceu histórias lá? Tu conversou com algumas pessoas? Conheci a mãe Moena, que era a dona dessa instituição, né? Inclusive o nome da instituição, para quem quiser ajudar, é Where the Rainbows Meet, né? Onde o arco-íris termina. 10% do livro está sendo doado também para essas e outras instituições. E ela me ensinou muita coisa sobre gratidão, sobre resiliência, sobre como
o amor, de fato, porque ela não tem nada, assim, senão a maior força dela é o amor para sustentar aquela realidade onde ela tá. E que se você não tiver nenhum tipo de esperança ou alguma visão assertiva perante a vida, você não sobrevive numa realidade daquela. E eram crianças que estavam sendo ajudadas, né? Crianças e mulheres que vinham de condição de violência. Quais eram as histórias das pessoas que estavam nesse lugar? Cara, tinha um menino, por exemplo, que até eu fui comprar algumas coisas para ele, que o pai dele abandonou, a mãe dele morreu, ele vivia com um tio que era drogado e que abusava sexualmente dele, e ele era surdo, e ele estava vários dias sem tomar banho, e essa é uma das histórias que estão lá. Cacete. Então, de alguma forma, assim, tu chega lá e a tua lição espiritual já começa desde o início, assim. Já na partida, cara. No roubo, né, em São Paulo ainda, de mostrar que você não planeja porra nenhuma na vida. Né? Que por mais que você tente planejar a vida, ela não pode ser planejada. E depois me ensinou muito sobre gratidão, prosperidade, ver que você tem eu lembro que quando eu deitei na cama naquela noite, a primeira noite nesse voluntariado, eu vi que, tipo, cara, ter um teto e não estar de barriga vazia já é motivo mais do que suficiente para você agradecer. Né? E aí tu ficou quanto tempo lá? Lá na África eu fiquei 2 semanas. Aí eu fui conhecer Mandela também, fui lá pra Ilha Robben, que é uma história incrível, assim, o Mandela é uma referência para mim, mas você que é um cara bem politizado, você sabe que ele não foi só flores a vida dele, né? Ele foi um cara que ele foi guerrilheiro, ele participou de atos terroristas, mas como cada um pode aprender, né, com seus próprios atos e buscar evoluir enquanto ser humano. Tu foi aprender sobre ele onde lá? Fui nos museus dele e fui na Ilha Robben, que foi onde ele ficou preso, né, boa parte da vida dele, lá uma celinha que é menor do que aqui o estúdio. Tem um lugar que tu pode ir lá ver onde é que ele ficou? Sim, ele e os outros. Aí conversei com os colegas que ficaram com ele também presos, né, décadas que são os guias lá hoje. Os caras que ficaram com ele, eles são os guias de lá são os colegas que ficaram presos com Mandela. E dessa história, o que tu aprendeu? Cara, com o Mandela, ele me ensinou muito sobre liberdade, inclusive um capítulo do livro é sobre isso, que liberdade é um estado interno, né? Como assim? Porque ele foi nessa salinha, ele ficou 27 anos presos e 18 anos foram nessa cela que tinha 2 por 2,5. E ele fala que foi lá que ele encontrou a liberdade dele. Ou seja, preso numa cela. Mas ele tem alguma explicação? Qual foi o movimento psicológico ou espiritual que ele fez? Sim, cara, ele fala muito que quando ele foi lá, ele foi como todo ser humano, cheio de vícios e imperfeições, e morreu com certeza com todos os vícios e vários vícios e imperfeições. Mas ele falava como ele era prisioneiro do ódio que ele tinha, né, da segregação promovida pelo apartheid, das mágoas, do desejo de vingança. E ele tem aquela frase célebre, né, que quando ele deixou a prisão, ele entendeu que se ele não deixasse naquela cela o ódio, as mágoas, a arrogância, ele ia continuar preso mesmo que caminhasse livre pelas ruas, né? Então, você olha, por exemplo, o Mujica, o Gandhi também, que foi outro cara que eu fui o Mujica, eu tive a oportunidade de estar com ele um pouquinho antes de deixar o Brasil, e o Gandhi foi outro cara que foi estudar na Índia, que também passou boa parte da vida preso. E foi nesses atos de extrema, assim, privação, não só privação física, mas privação psicológica, intelectual. Foi nas sombras, no mergulho das sombras, que eles encontraram assim a luz, né, deles, a liberdade deles. Será que é porque, obviamente, ninguém quer ficar preso, né, e ter a sua liberdade reduzida, mas quando tu fica obrigado, quando tu é obrigado a ficar num lugar em silêncio, repetindo poucas coisas durante o dia, naturalmente teu cérebro entra num estado de reflexão. Sim. Eu não sei o que é isso. Que é uma coisa que o ser humano ele tenta se colocar para atingir esse patamar, né? A gente tenta meditar, a gente se fecha no quarto para tentar simular essa situação. Obviamente a gente não quer ser preso. Mas parece que quando o cara é preso e vai para um lugar extremo, ele atinge mais rápido essa iluminação. Cara, nessa viagem eu fiquei 3 semanas morando numa caverna, né? No meio também, assim, eu tentei replicar esse estado, só que foi voluntário, né? E é muito interessante quando você se priva um pouco você fica com você mesmo, muitas das coisas que você atribui como sendo culpa do outro,
você é obrigado a fitar dentro de você mesmo. Né? Então a gente tende, por exemplo, pô, eu tô viajando com a minha companheira. Aí ela faz uma coisa e eu fico irritado, a culpa é dela. E quando você tá só com você mesmo, você passa a ter que admitir suas próprias imperfeições, né?